Paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. Enquanto você procura, eu gostaria de avisar as crianças até os 10 anos de idade, que lá no refeitório já está se iniciando o culto infantil. Então você criança, os pais que estão com criança até os 10 anos, encaminhá-los até o refeitório para o culto infantil. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eu quero ler novamente esse versículo para ficar gravado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Vamos ler também o versículo 16 e o versículo 17 do mesmo capítulo, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Nós vemos aqui um assunto que às vezes não nos agrada muito aos ouvidos, que às vezes não parece muito suave aos nossos ouvidos, porque nós conhecemos Deus como o Deus de amor, o Deus que ama, o Deus que se compadece, um Deus que perdoa. Nós lemos na Bíblia algumas vezes que Deus, Ele é tardio em irar-se, né? Mas hoje o Espírito de Deus colocou no meu coração uma mensagem, e Deus me fez correr alguns textos da Bíblia e aprender que nós temos no céu um Deus também, que além de ser um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus poderoso, nós vemos que o nosso Deus também é um Deus que se ira. O nosso Deus, Ele se ira. A ira faz parte, irmãos, do caráter de Deus. Por que, irmão Jonathan? Porque a Bíblia diz que Deus é santo, e diante de Deus não existe pecado. Então, a manifestação da ira de Deus é algo que faz parte do seu caráter para combater, para aplacar o pecado do ser humano. Nós vemos que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele tenta explicar e deixar bem claro sobre este assunto, que nós temos um Deus, sim, que também se ira, um Deus que está no céu. E a Bíblia diz, irmãos, aqui no versículo que lemos, que do céu se manifesta a ira de Deus. A Bíblia não deixa claro de que maneira essa ira tem se manifestado. A Bíblia não diz como essa ira se manifesta, mas ela diz que a ira de Deus se manifesta do céu. E duas classes de pessoa e dois tipos de pessoa são alcançados pela ira de Deus. Primeiro, diz aqui assim, aqueles que cometem a impiedade. E segundo, aqueles que cometem a injustiça. E nós vemos aqui, irmãos, a impiedade. Eu estive procurando, lendo, estudando um pouco, e eu encontrei aqui que a impiedade, ou seja, os impiedosos, são os homens irreligiosos, porque a piedade faz parte da religião verdadeira. Aqueles que se diz pertencer a uma religião, pertencer a uma fé, precisam de ser piedosos. Então, aqueles que cometem a impiedade são os irreligiosos, são os homens que se afastam de Deus. É aquele que está escrito no Salmo de número 14, onde diz assim: diz o nécio no seu coração, ou diz o louco no seu coração, não há Deus. Não que ele não acredite em Deus, ele sabe que Deus existe, ele acredita que Deus existe, mas que ele não precisa de Deus. Aí está a crise, e a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta sobre esse tipo de pessoa, e a Bíblia diz ainda que também se manifesta sobre aqueles que cometem a injustiça.
diferente do justo, porque o justo é aquele que faz o que é reto, é aquele que faz certo, é aquele que promove a justiça, mas o injusto é aquele que deixa de fazer a verdade, de fazer o que é reto, de fazer o que é verdadeiro. E pior ainda, o apóstolo Paulo coloca aqui no versículo de número 25, que eles mudam a verdade de Deus em mentira. Então a ira de Deus se manifesta sobre esse tipo de pessoa. E às vezes, irmãos, é de se lamentar, mas quantas pessoas não são alcançadas e não têm a oportunidade de receber, quem sabe, uma palavra de Deus, quem sabe algo que possa tentar convencê-lo, mudar alguma coisa assim. E nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo ainda continua dizendo que essa consequência de rejeição a Deus traz no coração do ser humano, ou traz para a sociedade, ou traz para essas pessoas algumas consequências. A primeira consequência está aqui no versículo 24. Você que está com a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 1 e versículo de número 24. Acompanhe comigo o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, irmãos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus desiste de lutar por esses homens, Deus desiste de convencer esses homens, o Espírito de Deus se afasta desse homem, e o apóstolo Paulo diz assim: Deus os entregou às concupiscências desse coração, do seu coração. Quantas pessoas, irmãos, que nós vemos hoje em dia, que vive, irmãos, uma vida, como alguém diz por aí, lá vão ter, né? Vive uma vida de qualquer jeito, na sua vontade, não se esquece, irmãos, que Jesus está próximo, que Jesus está voltando, e começam a entregar os seus corpos para ser mutilados na sua vida carnal. Quantas pessoas que estão por aí, irmãos, hoje, numa hora dessa, irmãos, praticando coisas ilícitas, e às vezes nós olhamos e dizemos: mas por que, Deus? Por quê? E muitas vezes, irmãos, Deus desiste de lutar por esses homens, porque simplesmente eles não querem, simplesmente porque eles não aceitam. E o apóstolo Paulo diz: Deus os entregou às concupiscências do seu coração. O apóstolo Paulo diz que a segunda consequência está no versículo 26, que diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Irmãos, a Bíblia é atual, irmãos. Isso daqui não é um livro do passado, não, irmãos. Isso aqui não aconteceu só no passado, não. Isso aqui é vivo. A palavra de Deus é viva e acontece hoje em dia. Olha só, Deus os abandonou às paixões infames, ou seja, a pessoa se entrega às paixões infames e vira escravo da carne. Nós vemos lá no livro de Provérbios, capítulo 5, e o versículo de número 22, Salomão dizendo assim, que quanto ao ímpio, as cordas do pecado prendem. O ímpio está preso, irmãos, pela corda do pecado, virou escravo. Estão como judeus, que quando estavam combatendo com Jesus, ou quando estavam debatendo com Jesus, dizia: nós nunca fomos escravos de ninguém. Mas não sabe que a sua alma está sendo escravizada a cada dia. Não consegue se libertar, irmãos, dessas coisas que estão acontecendo aí. E nós vemos que até na televisão hoje em dia é difícil, irmãos, de você ligar para assistir um jornal, de assistir qualquer coisa, porque nós só vemos falando de que o homem mudou o seu uso natural, está se infamando com outro homem, assim a mulher também, e você vai querer criticar, e é perigoso até ir preso. Isso é sério, irmãos, mas a igreja não deve se calar. A igreja, irmãos, não deve se incomodar, porque ainda que seja lançado na cova, nós temos que saber que o nosso Senhor é o quarto homem que está conosco na cova, na fornalha, em qualquer lugar, irmãos, mas não devemos deixar de pregar a verdade. Não se cale, irmão, não se cale. Você tem a palavra que pode produzir vida, então não se cale, não se cale. E a terceira consequência, irmãos, e eu quero aqui começar a minha mensagem, está no versículo de número 28, dizendo assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim
Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus os entregou. Deus permitiu que eles andassem da maneira que eles quisessem. Deus permitiu que o homem nesta situação andasse da maneira que quisesse. Existe uma tradução espanhola que diz que Deus, Ele entregou, ou seja, eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a sua mente depravada. Uma mente depravada, irmãos, ela não consegue discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal, mas ela anda segundo os desejos da sua carne. Tudo que deseja o seu corpo, ele pratica. Mas a Bíblia diz, irmãos, lá no livro de 1 João, ele diz assim, que o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós estamos firmados na esperança, irmãos, de que nós reinaremos e viveremos com o Senhor para sempre, porque nós não nos importamos com a nossa carne, como diz o livro de Jó, dizendo, ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Oh, irmãos, essa é a nossa esperança. É isso, irmãos, que nós cremos, confiamos, nos apegamos. Temos a esperança de que o Senhor um dia voltará para nos levar juntamente com Ele. Pois bem, irmãos, mas, irmão Jonathan, você só falou coisa ruim aí. Não existe mais esperança para esses homens. Não tem mais jeito desses homens. O que vamos fazer agora? A igreja então está de mãos atadas. Não, irmãos, a igreja não está de mãos atadas. Convido você a abrir a sua Bíblia em Tito. Hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia. Tito no capítulo de número 2, versículo de número 11 a seguir. Tito capítulo 2, versículo 11 a seguir. E aqui está a nossa esperança, ou a esperança dos homens aí do mundo. Olha só, Tito capítulo 2 e versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Para alguns poderia pensar, então não existe mais esperança, irmão Jonathan, mas o apóstolo Paulo diz a Tito, não, existe sim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, a todos os homens, a todos os homens. A graça de Deus tem se manifestado. Essa é a nossa esperança. A graça de Deus se manifesta, irmãos, e a Bíblia diz que foi por isso que Ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para desfazer tudo aquilo que era contrário a nós. Ele se manifestou como a graça de Deus, como o Evangelho de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, vamos ler lá? Romanos capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Oh, irmãos, o Evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus. Eu não estou falando do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles contêm o Evangelho, mas o Evangelho verdadeiro é a mensagem da cruz. O Evangelho verdadeiro é o que está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo diz, porque este Evangelho é o poder no original, dínamos, ou seja, é dinâmico. O poder é dinâmico para produzir salvação. O poder de Deus, ou o Evangelho, ele é poderoso para produzir salvação no ser humano. Nada resiste, irmãos. O pecado não resiste ao Evangelho. Pode ser o coração mais duro, irmãos. Pode ser o coração mais difícil, irmãos. Quando ele entra em choque com o Evangelho, ele tem que se render, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho. E nós temos, irmãos, este Evangelho.
E nós pregamos este evangelho, por isso não devemos, irmãos, querer falsificar o evangelho, por isso não precisamos, irmãos, que incrementar muita coisa no evangelho não, porque o evangelho por si mesmo, ele tem poder para a salvação, ou ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo falando lá no livro de Efésios, vamos ler lá Efésios também, Efésios capítulo 2, leia comigo Efésios capítulo 2, versículo de número 11, e até o versículo de número 19, ele diz assim, Efésios 2, capítulo 11, versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempos, éreis estéreis na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Já pelo sangue de Cristo, irmãos, nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos sem paz com Deus, a ira de Deus estava sobre a nossa vida também, mas a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos alcançou, e pelo sangue de Cristo nós tivemos paz com Deus. A ira de Deus, irmãos, foi aplacada, porque o sangue de Cristo fez justificação entre o homem e Deus. O homem estava condenado, nós estávamos condenados, mas a morte de Cristo, de forma substitutiva, nos alcançou. Nós fomos salvos pelo Evangelho de Deus, e assim nós tivemos paz com Deus. Leia aí também Romanos capítulo 5, olha só, Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, nós somos justificados pela nossa fé, considerados inocentes, reconhecidos inocentes pela nossa fé, e a Bíblia diz que isso fez com que nós tivéssemos paz com Deus. Paz com Deus, é por isso que Isaías estava pregando, e ele disse assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós precisávamos ser alcançados pela ira de Deus, para que se porventura pudéssemos alcançar a paz, mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Nós temos paz com Deus. É por isso que o cristão, irmãos, ele se sente alegre até na tribulação. Olha aí, vamos continuar lendo o capítulo 5, olha só, quais foram as consequências dessa paz com Deus, capítulo 5, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, irmãos, o amor não traz confusão. Nós sabemos, irmãos, que ainda que a nossa casa terrestre se desfaz nessa terra, nós temos uma com Deus, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, que lá, irmãos, nada de se comparar, nenhuma tribulação, nenhuma
frustração nada se comparará com a glória que nós vamos receber com o Senhor. Irmãos, é por isso que nós andamos como os cristãos na terra, servindo ao Senhor, porque sabemos que quando tudo isso acabar, irmãos, nós estaremos com o Senhor lá nos ares. Você tem essa esperança? Levante a sua mão e adore a Deus. Diga a Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, diga, irmãos, obrigado, meu Deus, por essa salvação que o Senhor nos deu. A Bíblia diz assim que se nós esperássemos em Deus somente nesta vida, irmãos, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Quantas pessoas estão fazendo, irmãos, coisas grandiosas aqui na terra, estão ajuntando tesouro aqui na terra, e se esquece de um lugar verdadeiro onde devemos ajuntar tesouro, que é nos céus. É lá, irmãos, que nós temos que nos preocupar. Nós estamos só aqui de passagem. Eu me lembro, na vida de Abraão, 3 coisas marcavam a vida de Abraão. A primeira coisa que marcava na vida de Abraão era a sua tenda. Por que a sua tenda? Porque onde Abraão ia, irmãos, ele levava a tenda, querendo mostrar para nós que ele era peregrino aqui nessa terra, e nós também somos peregrinos. Segunda coisa que marcava a vida de Abraão, a Bíblia fala que é altar, porque onde Abraão ia, ele levantava um altar. Isso indica, irmãos, que nós temos que fazer, irmãos, templos, não somente aqui na igreja, né? Tem gente que acha que é só aqui que se deve adorar a Deus. Não, irmãos, o nosso culto deve começar lá em casa, junto com a nossa esposa, se tem filho é com os filhos, é no serviço, irmãos, é em qualquer lugar da sociedade. E terceira coisa que marcava a vida de Abraão era promessa. Abraão, ele tinha uma promessa, e por isso ele corria atrás, e por isso, irmãos, nós temos que também prosseguir avante, porque nós temos uma promessa de um dia o Senhor buscar nós e nos levar para junto desse. Nós somos justificados. A ira de Deus que estava sobre a nossa vida foi aplacada. E agora nós vemos o que o escritor aos Hebreus está dizendo em Hebreus capítulo 2. Leia comigo. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Convém-nos atentar com mais diligência. Já não é tempo, irmãos, de nós ficarmos brincando, irmãos. Já não é tempo, irmãos, de nós acharmos que as coisas, como diz 2 Pedro, no capítulo 3, ele está dizendo, olha, tem alguns, vocês têm que tomar cuidado, porque nos últimos dias aparecerão alguns que dirão, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, as coisas permanecem do mesmo jeito. E nós vemos isso nos nossos dias, irmãos. Por isso o escritor aos Hebreus nos exorta dizendo assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Nós temos que estar apercebidos, irmãos. A palavra de Deus não é mentira, irmãos. Isso aqui é verdade, irmãos. Eu não posso mais andar do jeito que eu quero. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Em Cristo tudo se fez novo. Devemos nos portar com mais diligência, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Nós não devemos deixar o Evangelho, irmãos. Quando eu digo deixar o Evangelho, não é abandonar a igreja. Não é sair, irmãos, e procurar outros lugares, não. Porque tem muitas pessoas que às vezes se desviam, mas ficam dentro da igreja. Às vezes abandona a fé, já não tem mais fé nenhuma. Irmão, de onde é bíblico é assim. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo fala assim, olhai por você mesmo, se você não tem sido reprovado. E algumas pessoas abandonam a fé, irmãos. Mas aqui está escrito, para que em tempo algum nos desviemos dela. Hoje nós estávamos aprendendo na escola dominical, irmãos, que o ensino, que o estudo da palavra produz avivamento, irmãos. É impossível, irmãos, um homem que estuda a palavra, que lê a palavra, que ouve a palavra, irmãos, ter a coragem de sair da igreja e dizer, eu saí porque eu ouvi uma palavra dura. Eu saí porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei. Não, irmãos.
O Evangelho de Deus produz avivamento. A palavra de Deus produz avivamento no coração do ser humano. O homem lê alguma coisa, às vezes parece duro, aí ele lê e fala, Deus está falando, e se Deus está falando, é porque Ele me ama, porque a Bíblia diz que Deus Ele repreende e castiga aquele que Ele ama. Então se você está debaixo de uma correção de Deus, irmãos, entenda, é porque Deus te ama. Deus te ama, Deus, como o pastor falou aqui, irmãos, o amor, irmãos, de Deus faz parte da essência de Deus, faz parte do caráter de Deus. Deus não precisa abrir os céus, enviar um anjo e dizer, olha Gerson, Deus te ama. Não, irmãos, porque nós sabemos disso, nós sabemos que Deus nos ama. Tanto é que Romanos capítulo 5 fala assim, que alguém pode até morrer pelo bonzinho, mas Deus prova o seu amor para conosco, que nós estando em pecado, Ele deu o seu Filho unigênito, Ele deu o seu Filho unigênito. Então Deus te ama, irmão, Deus te ama. E se você quer saber mais, irmãos, Ele está aí junto contigo. Sinta a presença de Deus aí, irmão. Você que está precisando de um consolo, receba de Deus este consolo, porque o Senhor é contigo. Não devemos nos desviar em tempo algum. O apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus, irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Versículo 2 de Hebreus capítulo 2 diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, ou seja, aqui está falando da lei, dos 10 mandamentos. Se nós fôssemos trocar, nós poderíamos dizer assim, por quê? Se os 10 mandamentos que foram falados pelos anjos, isso aqui é uma cultura judaica, eles acreditavam que os anjos, que primeiro Deus envia a lei, e a lei passa pelo anjo, e o anjo dá a Moisés. É por isso que existe uma crise de Paulo com a lei, porque Paulo acredita que quando a lei chega aos anjos, os anjos corrompem a lei. E Paulo vai debater em todas as suas cartas sobre isso, mas não é sobre isso o tema. Mas é interessante, porque se os 10 mandamentos falados pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, olha só o que diz o versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Oh, irmãos, como escaparemos nós? Como escaparemos nós se nós não nos atentarmos para essa palavra? Como nós vamos escapar, irmãos, se nós nos desviarmos do verdadeiro Evangelho? Como nós vamos escapar, irmãos, se nós virarmos as costas para Deus e dizer, não, eu não aceito essa palavra, porque essa palavra é mentira? Deus está dizendo que o Evangelho é superior à lei. Que o Evangelho está acima da lei. O Evangelho está acima. E a Bíblia diz que primeiro foi nos informado, nos foi anunciada pelo Senhor, e depois foi confirmada pelos que a ouviram. Versículo 4 diz, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Oh, irmão, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você acha que você vai impressionar alguém quando você quer evangelizar alguém falando de filosofias, tradições, coisas que você ouviu na televisão, reportagens, jornais? Você acha que você vai conseguir convencer alguém? A única coisa que pode convencer o ser humano é o Evangelho, porque é só o Evangelho que tem, ou que é, o poder de Deus para a salvação. E nós estamos firmados nesse Evangelho. Eu creio, eu prego, eu respeito, eu admiro este Evangelho. Eu gasto a minha vida, desde quando eu era mais jovem, não que eu seja velho, como eu sempre digo, eu sou novo, tenho os meus 24 anos de idade. Mas desde os meus 13, 14 anos eu me dedico a isso aqui, irmãos, porque eu sei que isso aqui é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ainda que alguém diga assim, mas você vai perder sua vida inteira.
A Bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar a sua vida. Adore o nome do Senhor, irmãos. Nosso Deus está aqui nessa noite e Ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos um segundo. Feche os teus olhos. Imagine o que seria de você se Cristo não tivesse te alcançado. Imagine o que ia ser de você, da sua vida, se o amor de Deus não tivesse alcançado. Se o Evangelho não existisse. Se Deus realmente aceitasse Israel como os portadores da promessa e nós fôssemos rejeitados. Imagine o que seria de você hoje, irmãos, se você não fosse resgatado da vossa vã maneira de viver. Mas o Senhor, Ele te viu. O Senhor, Ele te encontrou. Para muitos você nem prestava. Para muitos você era só mais um. Mas para Deus você é especial. Aqueles que nos ouvem pela internet, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, saiba que Deus tem um amor muito grande pela sua vida. A Bíblia diz que a nossa alma não foi comprada com preço de ouro, irmãos, mas foi comprada por sangue. E ainda se fosse alguém, irmãos, que merecia morrer, tudo bem, mas a Bíblia diz que ele não tinha pecado. Ele levou sobre si todas as nossas dores, os momentos de solidão, os momentos de frustração, de tristeza. Saiba que o Senhor está contigo. Saiba que o Senhor está te vendo. Oh, aleluia. Te convido a se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Quem sabe, irmãos, você se entristeceu por alguma coisa que aconteceu por esses dias. Quem sabe em certo momento você até chegou a desanimar, um pouco que seja, mas chegou a desanimar. Mas saiba que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor está te dizendo, está te dizendo, que você deve atentar com mais diligência a esse Evangelho. Não negligenciar isso que está sendo pregado, não só por mim, mas por todos os homens que assumem essa tribuna. Saiba que toda palavra pregada, falada, é para o bem de sua alma. E quem sabe você está aí desanimado, triste. Você veio na igreja hoje pensando, não, eu vou lá porque hoje Deus vai falar comigo e vai mudar o rumo da minha vida, vai mudar esse cativeiro. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos. E você que por algum momento você pensou assim, eu te convido você a vir aqui à frente, irmãos. Venha, sem vergonha, sem medo, venha até aqui, que eu quero orar pela sua vida. A sua alma é preciosa. Deus tem um plano na sua vida. Você, irmãos, que precisa de Jesus, Jesus tem uma obra na sua vida. Deus, Ele quer mudar esse cativeiro. Você não é o excluído, o abandonado, não. Deus te ama. E é por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. E eu quero perguntar se você quer aceitar o Senhor como Salvador nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que Ele já nos aceitou. Que Ele nos amou primeiro. Não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui para você ouvir essas verdades. Convido que você levante a sua mão e venha até aqui à frente, que nós vamos estar orando por você. Você que precisa de uma transformação na sua vida, de uma mudança na sua vida, irmão, não dá, não tem mais jeito. Saiba que o Senhor tem a solução para o seu problema. Venha até aqui à frente, em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Venha aqui à frente. A igreja estenda as suas mãos para cá e ore comigo. Tem algumas pessoas que estão esperando acontecer coisas mirabolantes, coisas grandiosas. Mas saiba, irmãos, que o maior milagre é a salvação de uma alma.
Então ore, ore. Meu Deus, eu oro para que todos os laços, Senhor, seja desfeito agora. Feche os olhos, vamos orar. Em nome de Jesus, feche os olhos. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nós estamos orando para essas vidas que aqui estão na frente, Senhor Deus. O Senhor conhece, Senhor, a vida de cada uma que aqui está, Senhor Deus. O Senhor sabe por cada processo, Senhor, que está passando, Senhor. E nós oramos nessa hora para que porventura nós possamos achar graça diante dos seus olhos. E o Senhor entra com providência, Senhor, a vida de cada um nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, essa irmã que está aqui na frente, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, todo laço seja desfeito, Senhor. Entra com providência no seu lar, ó Pai, no seu casamento, ó Pai. Deus, repreenda, Senhor, todo o mal agora. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito da morte agora, Senhor. Deus, porque o Senhor nos garante a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, escreva, Senhor, Deus, uma nova história, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, faça coisas grandes em nosso meio, em nome de Jesus.